galera, boas-vindas de volta ao Alchemy Stone. Nesse módulo a gente vai conhecer melhor o Elixir e vamos falar sobre variáveis, tipos, operadores, controle de fluxo, pattern matching, funções e módulos. E para falar sobre isso eu vou chamar o Breno Maia. Olá pessoal, eu me chamo Breno, vim aqui falar um pouquinho sobre o básico de Elixir, certo? Então falar um pouquinho da sintaxe, sobre algumas coisas, algumas ferramentas que a gente tem aí no Shell, os nossos tipos básicos. Basicamente é isso que eu vou cobrir aqui nesse módulo de Elixir, certo? Então, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é esse import ix.helpers aqui. Não precisa se importar muito com o que esse import faz agora, basta entender que quando a gente usa esse import, eu consigo trazer algumas funções desse módulo aí diretamente para o lugar em que eu estou trabalhando, certo? Isso sem precisar chamar o módulo explicitamente. Ou seja, esse ix.helpers, na verdade, quando vocês estiverem no ix de vocês, no terminal de vocês lá com a shell da Elixir aberta, vocês não vão precisar rodar isso, certo? Todas essas funções aqui, essas 3 próximas funções que eu vou mostrar aqui, elas já vão estar embutidas, certo? Ou seja, já é built-in na shell do Elixir, certo? Então, só para carregar aqui, então, eu dei o import. Basicamente, vocês podem ou dar um Ctrl Enter aqui, ou simplesmente clicar aqui no Reevaluate, certo? Um outro jeito também que eu acabo utilizando muito vocês estão vendo aqui que meu cursor está piscando aqui. Então, eu dou um ESC, ele para de piscar e eu volto para o modo normal, digamos assim, certo? E aí, se eu apertar E 2 vezes, ele dá um Reevaluate de novo. E aí eu faço isso algumas vezes aqui ao longo da aula. Então, só para vocês não ficarem perdidos aí, entenderem exatamente o que eu estou fazendo, certo? Uma outra coisa que eu acabo usando, um outro keybinding que eu acho que é bem legal também aqui no Livebook, é o J, que ele acaba indo para a célula de baixo, certo? Então, essa aqui é a primeira função que eu queria mostrar para vocês, que é um helper muito legal, que é o H, ou seja, ele vem lá desse módulo ix.helpers, e você consegue dar H e passar o nome de uma função, ou um módulo e uma função, e aí quando você roda isso no seu shell, ele te traz diversas informações sobre aquela função, certo? Então, ele está trazendo aqui o spec dela, que é o que ela espera receber e o que ela vai retornar depois, traz uma parte da documentação dela. Então, enfim, tudo que tiver ali de documentação que tiver sido compilado junto, você vai ter disponível quando você utilizar esse H string.toInteger, por exemplo, certo? Uma outra função bem legal do ix.helpers é o i, que ele ajuda a gente a saber qual tipo de determinado input que ele recebe, certo? Então, se eu der um evaluate aqui, então vou apertar E de novo, ele já traz o termo que a gente passou, certo? Que foi essa string aí, e ele passa aqui exatamente qual é o data type, qual é o byte size, enfim, todas as informações disponíveis ali sobre aquele dado que a gente passou, certo? Então, enfim, se eu passar uma outra string aqui, só para vocês verem que, enfim, um número dentro de aspas duplas continua sendo uma string, certo? Então, agora passando aqui um inteiro, né? Então, esse número aqui qualquer, um 520, só para vocês conseguirem ver aí. Então, ele diz exatamente qual que é o tipo, quais são os protocolos implementados. A gente vai ver isso no curso um pouquinho mais para frente, certo? E a gente pode, inclusive, passar funções aqui. Então, não precisamos se importar muito com essa notação agora. Basta entender que quando eu dou esse fn, essa setinha aqui, eu estou criando uma função, certo? Então, quando eu dou um evaluate aqui, ele tem uma função que vai estar dentro daquele escopo do IX que eu abri, certo? Uma outra coisa muito legal, pessoal, é o V, que é essa função aqui. Então, quando você está num terminal de Elixir e você tem diversos resultados que você já executou, você pode acessar eles facilmente passando esse V aqui. Então, se você passar o V e aí, entre parênteses, o número da linha que foi executada, você traz diretamente aquele resultado, certo? Então, você pode fazer dessa forma aqui, passando V1, certo? Você pode passar, por exemplo, também, se você quiser o resultado da linha imediatamente anterior, você consegue passar o V-1 e ele já vai te trazer aqui, por exemplo, o 5º resultado, certo? E, além disso, você nem precisa passar, na verdade, esse V-1. Se você escrever só V, automaticamente ele já vai te trazer o resultado da linha anterior, certo? Beleza. E aí, queria falar um pouquinho sobre os tipos básicos que a gente trabalha em Elixir, tudo bem? Então, um dos que a gente mais utiliza são os inteiros, certo? Então, basicamente, aqui em Elixir a gente tem... a gente declara as nossas variáveis de forma dinâmica, ou seja, eu não preciso
dar um nome para uma variável, dizer qual tipo que ela vai ser e depois dar o valor, tá? Então, só de eu escrever o nome da variável que eu quero, contanto que não seja nenhuma palavra que já esteja reservada dentro da linguagem, ou seja, tem diversas palavras, a gente tem if, que é uma palavra reservada, a gente tem do, que é uma palavra reservada, and, enfim, e por aí vai. Então, se eu passar qualquer palavra que não seja uma palavra reservada, botar um igual e algum valor, automaticamente eu vou estar criando ali uma variável, certo? E dando o assign desse valor para ela. E uma coisa muito legal que Elixir tem de diferente também de outras linguagens, a passagem do valor para uma variável é exatamente por valor, então não é por referência. Então, se eu criar aqui uma variável chamada number, por exemplo, passar o valor de 10, criar uma outra variável chamada second number, passar o valor de number para ela, se eu mudar o valor da primeira, o valor da segunda continua igual, certo? Então, se eu der um Ctrl Enter aqui, ó, second number continua sendo 10 e o number 20, certo? E para trabalhar com strings, a gente tem, além dos operadores que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, a gente tem um módulo também que é o integer. Então, algumas funções desse módulo já estão, inclusive, built-in também no Elixir, tudo bem? E aí você já consegue utilizar elas só passando o nome do módulo, sempre em letra maiúscula, e depois o nome da função e passando os parâmetros dela. Então, a gente tem esse aqui bem básico, que é um integer.toString, que ele vai transformar aquilo numa string, certo? A gente tem um integer.parse também, que muitas vezes é utilizado. Então, às vezes você tem dados que você está recebendo de fora que, enfim, vão vir como string, com um ponto, com uma notação diferente do que o seu código vai utilizar. Então, quando você for trabalhar com inteiros, você não vai usar desse modo aqui, certo? Então, às vezes, numa transformação de input que você está recebendo, esse integer.parse é bem útil também, beleza? E, cara, uma coisa bem legal também aqui que a gente já tem disponível no Livebook é que a gente consegue dar um integer, por exemplo, o nome de qualquer módulo que a gente tenha, que já esteja aqui dentro desse escopo de trabalho que a gente está utilizando. E se eu dou aqui Ctrl, perdão, e barra de espaço, ele já mostra todas as funções disponíveis aqui pra gente, certo? Isso é bem legal também. E, cara, às vezes você tem diversas funções aqui, mas você não sabe exatamente o que elas fazem. E aí você pode você seleciona alguma delas aqui, então você pode selecionar aqui pela setinha mesmo do seu teclado. Se você der um Ctrl barra de espaço novamente, você consegue ver ali um pouco da documentação dessa função, certo? Acho que é algo bem útil aí também, acaba utilizando no seu dia a dia, beleza? E uma coisa que eu acho que é bem digno de nota de falar também, vou falar de operadores um pouquinho mais para frente, mas é que esse operador aqui é bem importante para não ter nenhum tipo de problema no seu fluxo. Então, esse é um operador que, enfim, em diversas linguagens é um operador de divisão, e aqui em Elixir, mesmo que você passe 2 inteiros para ele e seja uma divisão sem resto nenhum, ou melhor, com resto zero, ainda assim o resultado vai ser um float, né? Um ponto flutuante, que é basicamente um número ali, pode entender assim, como um número com uma casa decimal, pelo menos, certo? E é exatamente desse float que eu queria falar agora. Então, para você definir um float, basicamente é a mesma criação de variável que eu tinha falado antes, e você passa um ponto, alguma coisa, que seriam as casas decimais do seu número, certo? Aqui não tem muito mistério, na verdade. E o float também tem um módulo próprio ali com algumas funções que ajudam a gente a trabalhar com esse tipo de dados, certo? Então ele tem o float.round, que vai arredondar, no caso aqui 20.0 vai arredondar para 21.0, por exemplo, certo? A gente tem algumas outras funções também, a gente tem o float.ceil, que é basicamente o teto, e o float.floor, que é basicamente o piso, certo? Então, a primeira aqui, no caso, o resultado vai ser 11.0 e a segunda vai ser 10.0, porque uma está indo para cima, eu estou forçando ela a arredondar para cima e outra eu estou forçando a arredondar para baixo, certo? E se eu der Enter aqui, a gente vai ver aqui o resultado das duas. Então, enfim, eu vou falar um pouquinho sobre esse carinha aqui um pouquinho mais para frente, tá? Não precisa se preocupar. O IonSpect, basicamente, é uma ferramenta que a gente usa muito para debug, para a gente conseguir ver o que está sendo passado por entre as funções, beleza? Durante o nosso fluxo. E esse aqui é um operador que basicamente ele está trazendo o resultado disso aqui para dentro dessa próxima função que está sendo chamada, beleza? Vou falar um pouquinho dele um pouquinho mais para frente, então não precisa se preocupar muito. E a gente tem também outras formas de representações numéricas, então a gente consegue representar também como binários e hexadecimais. Então, para a gente representar um hexadecimal, por exemplo, a gente só coloca um 0x
e depois tudo que vier depois já vai ser ali um hexadecimal. Então, aqui só representando o número 15, certo? Em hexadecimal. E aí aqui para representar em binário, a gente tem o 0B, e aí também o mesmo número 15, tá? E aí isso aqui é um operador de comparação que vai retornar um true, porque eu estou validando exatamente que o que está do lado esquerdo seja exatamente igual ao que está do lado direito, certo? E falando um pouquinho agora de string, pessoal. As strings são basicamente o que a gente mais utiliza aqui na nossa linguagem para representação de texto, certo? Não é o único jeito, mas é amplamente utilizado. E para a gente definir uma string, basicamente a gente cria uma variável e tudo que vier depois do igual com aspas duplas vai ser denominado uma string em Elixir, certo? Então, por exemplo, esse aqui é uma string, e aí tem algumas linguagens que, tanto você passando aspas duplas ou aspas simples, ele conta isso como sendo uma string, certo? No caso de Elixir, isso não é verdadeiro. Então, aspas simples quer dizer um outro tipo de dado que eu vou mostrar um pouco mais para frente, mas só vocês verem aqui, ó, que o resultado é bem diferente, né? Então, enfim, só para já ter isso em mente, acho bem legal. E a gente tem alguns tipos de validações que a gente utiliza normalmente. A gente tem alguns tipos de validações que a gente usa, que já estão built-in em Elixir, para a gente validar determinados inputs para ver se são do tipo que a gente espera que eles sejam, certo? Então a gente já tem essa função aqui, que é o isBinary, que vai validar exatamente se isso é uma string ou não, certo? No caso, passei aqui a minha variável não era string, e, enfim, retornou falso porque não é um binary válido, certo? E a gente tem também um outro jeito de validar isso, que é um pouco menos utilizado aí, e eu vou falar por quê um pouquinho mais para frente, que é o string.valid, que ele vai validar também se aquilo ali está sendo, se o input que está sendo passado é uma string válida, certo? E aí a gente tem um operador aqui bem legal com as strings, que é o nosso operador de concatenação, tudo bem? Que é esse carinha aqui. E aí, com isso, a gente consegue juntar dois textos. Então, por exemplo, passei aqui, melhor série de TV de todos os tempos é... E aí, com esse operador, eu consigo trazer aqui Breaking Bad. E aí junta tudo isso, por exemplo, beleza? E a gente consegue também fazer interpolação de strings, ou seja, eu consigo ter uma string que está com uma variável, eu tenho uma variável que está guardando o valor de uma string e eu consigo passar isso para dentro de uma outra string aqui também, certo? Então, utilizando aqui o símbolo do joguinho da velha, ou hashtag, como você preferir aí, chaves e o valor da variável, o que ele vai fazer é trazer o valor dessa string aqui para dentro, certo? Então, vai dar o mesmo resultado basicamente, o que seria diferente de eu passar, por exemplo, isso aqui, certo? Então, quando eu passo o jogo da velha com as chaves e o valor da string dentro, ele já traz exatamente o valor que está contido naquela variável, não o nome da variável, beleza? Isso serve também para inteiros, tá? Então, a gente consegue também passar inteiros para serem interpolados. E, enfim, só trazendo um exemplo aqui básico para vocês. Então, a gente criou uma variável chamada idade do Harry Potter, certo? E dentro dessa string a gente tem ali idade do Harry Potter no primeiro livro, e aí a gente consegue passar ali também o nosso inteiro, certo? E a gente tem algumas outras funções que são bem legais aqui do módulo string, que a gente acaba utilizando no nosso dia a dia. Então, string.length para você ver qual o comprimento dessa string, certo? Quantos caracteres que existem. A gente tem também o string.contains, que você consegue passar para ele duas strings, por exemplo, e ele vai verificar basicamente se a segunda string que você passa está contida dentro da primeira, que é o caso aqui desse que eu passei. A gente tem string.uppercase, que vai deixar tudo em letra maiúscula. A gente tem o string.downcase, que vai deixar tudo em letra minúscula, enfim. Assim como os outros módulos que eu falei mais acima, cara, tem diversas outras funções, não teria por que passar por todas elas. E vocês conseguem ver aqui todas essas funções que são trazidas já built-in do módulo string, tá? Eu dei aqui um Ctrl/ de espaço 2 vezes, por isso que ele está trazendo a documentação, beleza? E agora falando um pouquinho então sobre char lists, que são basicamente listas de caracteres, tá? Que basicamente, quando a gente vai utilizar strings no nosso sistema, cada caractere que a gente passa, ele é guardado, na verdade, dentro da memória do nosso computador, da máquina onde está rodando aquilo, como um inteiro, tudo bem? Então, o caractere A, por exemplo, é guardado como 97. Uma char list
basicamente é uma lista, a gente vai ver elas um pouquinho mais para frente, é uma lista com todos os inteiros representados dentro daqueles caracteres ali, certo? Então, isto é uma char list, na verdade ele vai trazer uma lista, e aí, por exemplo, o 73 representa o I, o 115, o I maiúsculo, né? O 115 representa o S minúsculo, 116 o T minúsculo, e por aí vai, beleza? Então, tanto é que se a gente passar aqui uma char list que contenha apenas o A e colocar um operador de igual igual, a gente consegue saber exatamente que esses dois são equivalentes, tudo bem? E caso a gente tenha uma char list e a gente queira transformar isso numa string, basicamente a gente tem essa função aí que a gente pode utilizar, que é o string.chars.toString, que aí ele vai colocar tudo como se fosse uma string mesmo, certo? Uma outra representação que a gente tem aqui também, ainda falando dessas representações textuais, são os bitstrings, certo? Que basicamente trazem um jeito da gente representar também esses textos passando os inteiros que representam cada caractere, certo? E aí, para isso, a gente basicamente usa esse sinal menor que, e aqui maior que, certo? Então, esses dois carinhos aqui são iguais, beleza? E caso você queira descobrir qual que é o inteiro lá no padrão Unicode que representa determinado caractere, basicamente você consegue utilizar o próprio sinal ali de concatenação que eu tinha mostrado antes na parte das strings para você ver. Então, você tem aqui o A e aí você concatena com o 00 e aí você tem o 97 e o 0 aqui, certo? Uma coisa legal de mostrar também é que, por padrão, esses códigos são salvos em 8 bits dentro da nossa máquina, certo? Então, esses dois carinhas aqui são iguais e você consegue também, passando esses dois pontos, salvar isso numa quantidade menor de bits. Por exemplo, se você passar 3, 2 pontos, você vai gravar isso em 4 bits, passando o número 4 aqui, certo? E por último, queria falar sobre os binaries, que basicamente são os bitstrings que são sempre gravados em 8 bits dentro da nossa memória. Ou seja, toda string que a gente utilizar, ela vai ser sempre um binary, e por isso é muito comum da gente utilizar, inclusive, esse isBinary até mais do que aquele string.valid, certo? É um jeito que a gente utiliza muito também, porque a gente consegue também utilizar isso dentro das chamadas de funções, tá? Então, quando você passa esse isBinary aqui, o que basicamente ele vai fazer é verificar se aquela informação que você está passando está sendo gravada em 8 bits dentro da sua máquina, certo? Em blocos de 8 bits, tudo bem? Então, se eu passar um isBinary aqui com 5 sendo gravado num espaço ali de 4 bits, ele já vai retornar um false. E, caso a gente queira ver se é um bitstring, a gente também tem essa opção de passar aqui esse isBitstring. Todas as funções que eu estou mostrando, que eu não passo nenhum nome de módulo, na verdade, elas vêm do kernel do Elixir, certo? Kernel, basicamente, a gente pode traduzir aí para o núcleo, tudo bem? Então, seria a mesma coisa que eu passar aqui, kernel.is isBinary isBitstring, certo? Como esse módulo já é built-in no Elixir, eu não preciso passar o nome dele aqui, beleza? E, enfim, só mostrando aqui que toda string que a gente passa vai ser sempre um binary, certo? Um outro tipo muito legal da gente falar aqui, que existe em Elixir, que é muito utilizado, são os átomos, certo? Os átomos são basicamente constantes, cujo valor é o seu próprio nome, tudo bem? Então, para a gente criar um átomo, a única coisa que a gente precisa fazer é colocar um 2 pontos e colocar o seu nome, que também será o seu valor, tudo bem? E aí, para a gente verificar se determinado input é um átomo, a gente também tem outra função aqui do kernel do Elixir, que é a isAtom, certo? A gente pode criar aqui átomos de outras formas também, passando letras maiúsculas sem problema nenhum, tá? E a gente, sempre que cria algum módulo na nossa aplicação, vou falar um pouquinho sobre módulos mais para frente, mas sempre que a gente cria um módulo, o nome desse módulo automaticamente é um átomo também. Então ele vai direto lá para a nossa atom table, que é uma tabela dentro da Beam que guarda todas as informações sobre os átomos que já foram criados naquela aplicação, tudo bem? E essa tabela é muito importante, por quê? Porque esses átomos que são criados, eles não são garbage collected, ou seja, o que eu quero dizer com esse garbage collected? Eles não são limpos da nossa memória. Então, sempre que a gente cria um átomo novo numa aplicação nossa, ele guarda um espacinho ali, certo? Então, se a gente
por exemplo, estiver transformando um input de fora da nossa aplicação em um átomo, isso é uma falha de segurança enorme, porque aí a gente pode ter um excesso de memória e até mesmo acabar quebrando a nossa aplicação, tudo bem? Então, aqui, ó, isAtom com um myModule é true, e a gente tem essa string.toAtom aqui, que é algo que a gente precisa tomar sempre muito cuidado, exatamente para a gente não acabar transformando dados de fora em átomos e acabar ocupando todo o espaço da nossa Atom Table e quebrando a nossa aplicação, certo? Então, se eu der um string.toAtom, ele automaticamente cria. Mas se eu, por exemplo, der um string.toExistingAtom e passar uma string que não tem um átomo correspondente dentro da nossa aplicação, ele vai dar um error, ele vai dar um erro, certo? Então, para eu conseguir utilizar essa string como um átomo dentro da nossa aplicação, eu preciso já ter esse átomo ali na nossa Atom Table. Então, quando eu criar ele aqui na linha 1, aqui na linha 2 eu já vou conseguir utilizar esse cara, por exemplo, certo? E, enfim, já aproveito e mostro que essa é uma outra forma de a gente criar átomos. Então, a gente pode também passar 2 pontos, aspas duplas, e passa como se fosse uma string mesmo dentro, ali dentro, para ser um átomo criado, certo? Um outro tipo que a gente tem também são os booleanos, que representam valores de verdadeiro ou falso, tá? Então, enfim, a gente tem os nossos operadores de comparação que vão estar sempre retornando para a gente exatamente esses valores, sempre retornando booleanos, tá? E uma coisa bem legal de falar aqui em Elixir também é que qualquer valor que seja falso ou nulo é considerado falso. Então, se a gente der um if nil, ele vai cair aqui no else, tá? Porque ele não é considerado um valor verdadeiro, tá? Ele vai cair aqui, ó, no not ok, beleza? Então, se eu der um if 5, por exemplo, ele já é considerado verdadeiro, então ele vai cair aqui no ok, tudo bem? E uma outra coisa que existe aqui em Elixir é que, na verdade, esses valores, tanto o true quanto o false, quanto o nil, na verdade, eles são átomos. Então, a gente pode passar tanto eles assim, como assim, ou enfim, da forma como você preferir. Normalmente, as pessoas simplesmente utilizam sem os 2 pontos mesmo, por prática mesmo, mas eles também são equivalentes a átomos na nossa Atom Table, certo?